Sempre é tempo de mudar, de renovar, de ir para um outro caminho. Sempre é tempo, nunca é tarde pra gente mudar de rumo, gente. Enquanto a vida, há possibilidade de mudança, né? Isso faz parte da experiência humana. A gente que foi enganado de acreditar que tudo tem que ser daquele jeitinho ali, ó. Seguir o script até o fim. Sendo que se você tá vivo, se você tá viva, a vida, ela é esse pulsar de infinitas possibilidades. Então, se permita também essa revolução, no sentido de como eu posso ser surpreendida pelo universo e como eu posso surpreender a minha própria vida. E como eu posso me surpreender com as minhas escolhas, com as minhas ações diárias. O que é que eu posso fazer de diferente por mim e para os meus, para a minha comunidade, né? Para as pessoas que convivem comigo. Tumulto, né? Onde há controle não há amor, de fato, né? Não há fluxo que você está controlando ali. Né? Se você tem uma relação saudável, você não precisa controlar. Você solta. Não sei, você vai entender aí como é dentro da sua dinâmica aí, esse chicote, né? Se ele vem para te dizer vai, insiste, ou se ele vem para dizer solta o controle, minha irmã. Você vai analisar aí dentro da sua situação, tá? Mas é isso. A energia central dessa semana traz isso. Onde você tá controlando demais, onde você tá também insistindo demais em algo que só drena a sua energia, onde você tá soltando também o controle e não tá tendo soberania, não tá tendo autoridade, tá se deixando subjugar pelo poder do outro. Então, vai entendendo aí os jogos, dinâmicas de poder dentro da sua vida, na situação que você pensou. Salve nossas forças! Estamos aqui em mais um conselho do baralho cigano para essa semana de lua nova no signo de Aquário, com eclipse solar no signo de Aquário, né? Quando a lua e o sol estão alinhadinhos ali e fazendo esse fenômeno, né? Que para os astrólogos, as pessoas espiritualistas, um eclipse é sempre um portal, né? Nós que trabalhamos, eu trabalho com magia lunar, eu percebo que todos os eclipses, eles realmente abrem uma janela de oportunidade para que a gente possa reavaliar, né? Nosso padrão, nossos padrões, nossa vida, nossas escolhas. E se tratando do signo de Aquário, na lua nova, é um portal que se abre com a possibilidade de uma revolução na nossa ação no mundo, né? A gente realmente renovar a maneira como a gente se comporta, como a gente impacta o coletivo e também da gente se observar por um novo prisma. Quem sou eu agora, né? Dentro disso que eu me proponho a fazer, inserida no contexto, né, coletivo, mas quem sou eu também individualmente, quem sou eu para mim, né, na minha vida individual, né, privada. E com a energia do eclipse, as sombras, né, ou seja, aquilo que a gente esconde, né, joga para baixo do tapete da consciência, né, fica lá enterradinho para ninguém ver, para ninguém mexer. As sombras, elas voltam, né? Elas aparecem. Porém, logo em seguida, a luz retorna. E quando a luz retorna, pega as sombras ali de surpresa. Eu tô tentando trazer aqui de modo meio, assim, né? Tentando explicar como é pra mim, né? Esse processo, assim. Como a impressão que tenho é que nesses períodos de lua eclipsada, muitos conteúdos do inconsciente vêm à tona. Se tratando de Aquário, vem muito conteúdo do inconsciente coletivo também. Então, muitas vezes, você pode se pegar pensando e ruminando coisas e sentindo coisas que nem são suas, que você está captando do coletivo. Então, é um período também de entender o que é ser, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, né? Fazer essa higiene mental mesmo, começar a escolher melhor para onde você direciona a sua energia mental, a sua energia vital, a sua energia psicoemocional, né? Porque é essa energia que cria. Então, para onde você direciona essa energia, é para lá que ela vai. E aí, essa é uma semana, assim, emblemática, né? O eclipse acontece no dia 17, eu tô gravando no dia 16, eu não tô gravando no dia do eclipse, tá? Quem mexe com magia sabe que dia de eclipse mesmo é um momento em que é um pouco delicado, né? Para fazer leitura de tarô e baralho, enfim, de mexer com magia, né? No dia do eclipse a gente evita mexer com magia porque é isso, tá tudo assim escancarado e aí talvez você não consiga lidar
com aquilo que chega, com aquilo que você acessa através de um oráculo, né? Os oráculos, eles são ferramentas mesmo, não é uma brincadeira. Eu não vou brincar de jogar cartas. A gente tá ali lidando com uma ferramenta de manifestação, né? E como assim de manifestação? Porque a palavra é a principal ferramenta de magia, né? De manifestação, de cocriação. Palavra é decreto, palavra é ordem, né? É o axé de Exu. Então, quando a gente abre um jogo, faz uma tiragem, fala, a gente tá traçando uma narrativa, né? Que pode vir a acontecer, que tem grande chance de acontecer, porque, né, o oráculo ele serve para direcionar para onde está indo a energia. Mas pode também não acontecer, nenhuma tiragem é determinista, não. Eu sempre digo às pessoas que se consultam comigo que as cartas mostram a tendência, mas elas não vão determinar o rumo da sua história, porque você tem livre-arbítrio. Apesar de você já ter ali uma destinação, uma predestinação, eu acredito nisso, né? Você já nasce ali com um contrato kármico e, enfim, né, uma possibilidades já traçadas, caminhos possíveis. Mas você ainda tem escolha de não ir por aquele caminho. Se vai dar bom, se vai dar ruim, se vai dar certo, se vai dar errado, aí vai depender de você, da sua sorte, da sua cabeça, enfim. Mas eu acredito no livre-arbítrio, né? A gente tá, sim, numa realidade tridimensional que obedece leis, e essas leis não são apenas as leis humanas, elas vão muito além do que a gente conhece, e as leis espirituais, elas são bem rigorosas até, e de um ponto de vista humano até podem parecer injustas, porque, enfim, questões aí filosóficas para pensar depois. O fato é que no período do eclipse, você tem maior probabilidade de perceber o que está no seu inconsciente, né? E aí, um bom exercício para esse período, para essa semana, é se perguntar se suas escolhas estão alinhadas com o que de fato você quer agora. Ou se você está só repetindo uma narrativa antiga, uma narrativa do que foi dito que você deveria fazer, né? O que você acreditou que era para ser. Mentiras que contaram para você ou mentiras que você contou para si mesmo por todo esse tempo. Então, é o momento de reavaliar quem você é, o que você realmente quer fazer, porque o que realmente existe, né, e decide o rumo da sua vida são as suas ações, né, o que você escolhe fazer. Então, as suas escolhas é que determinam o rumo da sua vida, né? Outras circunstâncias, elas podem incidir na sua vida, mas é você sempre quem vai decidir o que fazer com aquilo que ocorre ao seu redor, com aquilo que ocorre com você. Você decide o que faz a partir disso, né? Você só tem controle sobre isso, sobre aquilo que você faz. Você não tem controle sobre o que está ao redor. Então, vai ser um período para você observar os padrões que te levam a agir como você age, sempre como tem agido. Observar também, né, de onde vêm suas aspirações, se são suas mesmo, e se são suas, vai, siga em frente, reafirme seus compromissos consigo mesmo, com o coletivo, mas se não são, está na hora de reavaliar. Reavaliar também os grupos aos quais você pertence, né? São pessoas realmente confiáveis. A carta do fundo do deck aqui, o cão. Nem comecei a embaralhar ainda, mas também tem a ver, né? São as amizades, são grupos que realmente são leais, são pessoas que têm realmente afinidade, né, de valores, de princípios, de conduta. Ou você está tentando se encaixar em um meio só porque sim, por hábito, porque já conhece, porque, enfim, né? Então, são questionamentos que vão chegar para você durante essa semana, sabe? Se faz sentido se manter em certos lugares, em certas relações, em certas atividades, em certos compromissos assumidos, né? Sempre é tempo de desfazer contratos. Sempre é tempo de reavaliar termos dos contratos, né? Que a gente assume, né? Seja eles escritos ou acordos, né? Tácitos ali, falados. Lua nova é período de plantio, de plantar uma intenção. Se tratando de lua nova com eclipse, o recomendado é você esperar pelo menos 2, 3 dias para fazer algum tipo de magia de intenção, né? De plantar uma intenção. No dia, de fato, 17, é interessante você apenas pensar na sua vida, observar o que você está querendo, né? Qual é o seu sentimento, qual tem sido o seu sentimento nos últimos tempos, né? Como você tem se sentido? Você tem sentido que sua vida é abundante? Você tem sentido que você
tem motivos para agradecer, né? E se não tem, né, vai buscar esses motivos ou vai criar uma realidade na qual você possa ter motivos para agradecer, né, na qual você se sinta abundante, né? E o que é abundância para você? Então, são reflexões que essa lua nova em Aquário, com eclipse, vai proporcionar para a gente, né? Da gente poder reavaliar quem a gente é no individual e quem a gente é no coletivo, como a gente pode ser contribuição para o coletivo. Às vezes a gente bota uma ideia na cabeça que tem que ser daquele jeito, mas aí lá na frente a gente vê que talvez não. Talvez não tem que ser daquele jeito, talvez pode ser de outro jeito e tá tudo bem. Sempre é tempo de mudar, de renovar, de ir para um outro caminho. Sempre é tempo, nunca é tarde pra gente mudar de rumo, gente. Enquanto a vida, há possibilidade de mudança, né? Isso faz parte da experiência humana. A gente que foi enganado de acreditar que tudo tem que ser daquele jeitinho ali, ó. Seguir o script até o fim. Sendo que se você tá vivo, você tá viva, a vida, ela é esse pulsar de infinitas possibilidades. Então, se permita também essa revolução, no sentido de como eu posso ser surpreendida pelo universo e como eu posso surpreender a minha própria vida. E como eu posso me surpreender com as minhas escolhas, com as minhas ações diárias. O que é que eu posso fazer de diferente por mim e para os meus, para a minha comunidade, né? Para as pessoas que convivem comigo. Enfim, são assuntos aí que vão povoar a nossa mente. Eu espero que seja um período transformador, de modo positivo, né? Expansivo para todos nós. Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Xiomara Dias, estou cartomante do baralho cigano, sou terapeuta holística também e uma série de outras formações. E estou buscando trazer, pelo menos na lua nova e na lua cheia, o conselho geral, né? Coletivo, é uma leitura coletiva, tá? Então nem sempre vai ressoar com o seu momento de vida. Se você quiser uma leitura dentro da sua energia, você fala comigo, a gente vai agendar o seu horário, eu só trabalho com agendamento, tá? Você fala comigo, eu te mostro o meu catálogo de serviços e a gente marca, tá bom? Essa leitura é coletiva e ela tem ressonância com a energia lunar, então eu sempre faço na intenção da semana recebendo a energia dessa lua. Então esse jogo aqui vai receber a energia da lua nova em Aquário com eclipse. E eu vou querer os conselhos das cartas, né? As fluências, o alerta, o desenvolvimento e a conclusão, né? O que se espera dessa semana de fim de carnaval, né? Um eclipse já chegando no último dia do carnaval, na terça, né? Que a quarta-feira é a quarta-feira de cinzas. Então o eclipse vai ser na terça-feira de carnaval, bem simbólico, né? Que é que tá se concluindo aí e se abrindo também para o coletivo, né? Esse portal energético da lua. Então, fecha os olhos um pouquinho, se fizer sentido para você, respira fundo e pensa numa área da sua vida que nesse momento esteja te causando algum tipo de dúvida, de inquietação. Eu peço permissão da minha espiritualidade e ancestralidade para jogar as cartas do baralho cigano e trazer um conselho geral para todas as pessoas desse coletivo que me acompanham nesse trabalho com as cartas. Peço que venham apenas as cartas corretas para que sejam contribuição na vida de todos que acompanham esse trabalho. Então, vou colocar aqui a energia central, fluência, o alerta, o desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos lá, a energia central dessa semana de eclipse, o chicote. A fluência, o cigano. O alerta, os caminhos. O desenvolvimento, a serpente. A conclusão, os livros. Se fosse uma jogada específica para uma pessoa, teria muita energia assim, de sexualidade, de dominação, de jogo de poder também, de segredos revelados. Seria muita essa energia assim, né, envolvendo um homem. Como é uma leitura coletiva e a maior parte do meu público é de mulheres, eu vou falar sobre o masculino, certo? O masculino interior, essa força, né? Esse ânimos que habita todas nós, né? Nosso inconsciente feminino coletivo, tá? E também tem o ânimos interno e tem o ânimos coletivo, né? Esse homem arquetípico. Bora lá, então. O tema da semana com o chicote traz uma energia de esforço, tá? Então, é uma semana que você vai precisar exercer uma soberania. Coloque dentro do tema que você acha que está em jogo nesse momento da sua vida. Então, se você está constelando o tema financeiro, você vai ter que se esforçar
dentro desse tema aí para atingir determinados objetivos. Vai ter que se esforçar bastante. O chicote ele traz uma energia de muita dedicação, de disciplina, você tomando as rédeas e mostrando que você é soberana nisso aí que você está decidindo fazer. Se for em outro assunto, sei lá, relacionamento, né? Aqui pode estar sendo tanto um esforço de analisar essa situação, né, relacional, ou também de soltar o controle, sabe? Porque o chicote também fala de controle. E se tratando de relacionamento, você tem que avaliar se esse controle sobre o outro é de fato saudável para você, né? Dentro de um relacionamento, é um jogo de controle ou é um jogo de confiança, né? É uma dinâmica de respeito mútuo, né? Onde há controle não há amor, de fato, né? Não há fluxo que você está controlando ali, né? Se você tem uma relação saudável, você não precisa controlar, você solta. Não sei, você vai entender aí como é dentro da sua dinâmica aí, esse chicote, né? Se ele vem para te dizer vai, insiste, ou se ele vem para dizer solta o controle, minha irmã, você vai analisar aí dentro da sua situação, tá? Mas é isso. A energia central dessa semana traz isso. Onde você tá controlando demais, onde você tá também insistindo demais em algo que só drena a sua energia, onde você tá soltando também o controle e não tá tendo soberania, não tá tendo autoridade, tá se deixando subjugar pelo poder do outro. Então, vai entendendo aí os jogos, dinâmicas de poder dentro da sua vida, na situação que você pensou. O que está fluindo, então, né, o que está como uma energia positiva e que existe, é uma energia masculina, e aqui eu vou ler como o ânimos. Então, é um momento de você evocar essa energia, se você é mulher. Como é que evoca o ânimos? O ânimos é o poder de ação, né? É o poder de decisão. É o poder de dizer assim, eu quero isso e vou fazer isso. E você vai lá e faz. É essa energia masculina que te coloca em movimento na vida, né? Então, o ânimos, ele te mostra o caminho e te coloca no caminho em movimento, né? O ânimos, ele é essa força motriz, né? E tá fluindo. Então, é uma semana em que, se você observar para onde tá puxando a corda, né? Quem é que tá segurando o chicote, quem é que tá precisando de controle, o ânimos vai atuar, né? O seu masculino interior vai ter a possibilidade de atuar, de tomar decisão, de dar limites, né? De chamar para resolver a situação. Enfim, é uma semana com uma possibilidade de você assumir o seu poder, a sua soberania pessoal, tá? O que está como alerta, entretanto, são suas escolhas. E aí, quando fala de alerta, os caminhos é uma carta que indica fluidez, caminho aberto, escolhas, decisões, o que você decidir você vai conseguir. E aqui, quando ele vem como alerta, é cuidado com o que você escolhe. Dentro dessa energia masculina, dentro dessa força do chicote, cuidado com o que você vai escolher. Pense bem, analise, né? Não vá tomar uma decisão assim de rompante. Pense, analise, dê seu tempo, não decida de supetão, porque às vezes você não tem como voltar atrás. Às vezes você vai precisar lidar com as consequências das suas decisões até o fim. E depois você só vai poder tomar uma decisão diferente depois da situação já ter se desenrolado e te desgastado tanto, né? Então, às vezes uma decisão impensada ou que você simplesmente não veja as entrelinhas e não veja todas as circunstâncias ali da situação e tome uma decisão e pronto, vou decidir fazer assim, pronto, cuidado, né? Porque pode trazer muita dor de cabeça, tá? Então, não delegue também a sua soberania e a tomada de decisão para outras pessoas. Aquilo que é de foro seu, de foro íntimo, aquilo que é muito valioso para você, quem tem que decidir é você. Então, se aproprie da sua soberania, do seu poder interno, avalie a situação e então decida. Mesmo sabendo que existe possibilidade de, sei lá, lá na frente, dar mal, isso aqui, mas assim, tome sua decisão com o máximo possível de assertividade. Você avaliando todos os prós e os contras, porque tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, tudo na vida tem, né, duas polaridades ali. Então, sempre você vai ter que abrir mão de algo para escolher um caminho. Toda escolha requer um sacrifício. Você vai escolher uma coisa e não outra. Então, enfim, escolha com consciência. Não vá se jogando na primeira oportunidade que surge. Surgiu uma oportunidade essa semana, vou me jogar sem observar as circunstâncias. Não é assim.
cuidado para depois você não estar se arrependendo, né? Dessa empolgação aí inicial. Lembrando que estamos em semana de eclipse, então a gente pode ficar meio assim. Então segura a onda, hold your horses. Como desenvolvimento nessa semana vem a serpente. E a serpente é uma carta que indica traição, que indica sexualidade, que indica muitas coisas assim. Só que numa leitura coletiva eu sempre trago a serpente como sendo, é porque ela que está como desenvolvimento. Então, como é que você vai desenvolver toda essa energia, né, que já foi colocada aqui, energia de você assumindo o seu poder, sua soberania, de você fazendo escolha consciente. Você vai desenvolver isso como? Através de uma cura interna. A serpente, ela também traz esse aspecto, né, de troca de pele, de transformação, mas é uma transformação interna, profunda, visceral. Ela também fala da energia criativa, a Kundalini, a energia criadora, né, que fica ali enroladinha no topo, na base da coluna, né, no chakra básico, que é o chakra da sobrevivência. E quando você lida com o arquétipo da serpente, você está lidando com o poder de se regenerar, de se renovar, de se transformar. E nesse ponto, cabe voltar para aquele aspecto, né? Reavaliar quem é você para o coletivo e se você está sendo honesto consigo mesmo, consigo mesma, para caber nesse coletivo. Se ainda faz sentido essa versão sua para o coletivo. O que precisa mudar, se você precisa trocar de pele, se você precisa se reinventar em algum aspecto. É através dessa mudança que vai vir o desenrolar, né, desses acontecimentos aí, desse ânimos que vai para fora e que toma as rédeas e que toma o poder para si, né, das suas próprias escolhas e decisões. Vem desse lugar de você se reinventando. Você percebendo onde é que você está delegando poder para os outros. Onde é que você vai estar baixando cabeça sem necessidade, de fato. Mas por um condicionamento antigo. Você ainda precisa baixar a cabeça para certas autoridades, né? O que é que está aí dentro do seu inconsciente? São questões do inconsciente. Eu não estou falando de coisas práticas da vida, não. Estou falando de que vozes são essas que te subordinam e que te impedem de ir além. Né? Vozes internas, vozes da sua cabeça, mas que são vozes que em algum momento começaram a habitar, né? O seu inconsciente, e são vozes que sabotam. Então, são vozes que te mantêm ali, né? Cativa num lugar que não te permite avançar. Então, essa é uma semana com esse portal, nesse eclipse, que vai te proporcionar perceber onde você está precisando de uma troca de pele, de uma cura, de deixar para trás o velho eu e habitar uma nova pele. Né? Que nova pele é essa que você pode e quer habitar? É isso. Para concluir essa semana, existe uma energia assim de revelação de coisas que estavam ocultas. Eu acho que tem tudo a ver com o próprio movimento do eclipse. O eclipse ele vem para apagar a luz do sol, é um eclipse solar por um tempo. E quando apaga essa luz do sol que vem as sombras, mas logo depois a luz do sol volta, exterminando as sombras. Então, você vai poder dar luz às sombras. Que sombras são essas? Conteúdos do inconsciente. E às vezes esses conteúdos do inconsciente, eles estão espelhados nas suas relações também. Então, vai vir informação de gente que faz parte da sua vida. E como é que vem a informação? Às vezes vem de falas que a pessoa diz, né? Você está atenta, você percebe, é mesmo? E aí você tá, sabe, dá aquele insight assim, poxa, essa pessoa pensa isso de mim? Ou pensa isso da vida? Então, acho que a gente não tá mais tão, né, em sintonia. Então, essas informações, elas vão vir à tona, né? Para você se realinhar dentro das suas dinâmicas sociais e também as informações suas consigo mesma, para você se realinhar consigo mesma, nessa relação consigo mesmo. O que é que você ainda sustenta enquanto crença? Né? Todos nós temos um sistema de crenças. Né? São essas crenças que dão base para a vida que a gente leva. Crenças limitantes, elas limitam mesmo a gente. Né? Crença de não preciso, não. Crença sobre dinheiro, sobre relacionamento. Interessantes pontos de vista que mantêm a gente sempre em lugares estagnados. E quando eu falo sobre isso, eu tô dentro desse jogo, né? Por mais que eu seja praticante de barras de axis e tudo, e estou o tempo inteiro revendo e reavaliando minhas crenças,
Eu não tô fora desse sistema, dessa matrix, né? Eu não me iluminei. Tô muito longe disso. Então, eu sempre observo, poxa, isso daqui é uma crença limitante, né? Como é que eu posso destruir, descriar isso? Aí eu faço meus protocolos todos. Mas a gente está o tempo inteiro, gente, se reprogramando mesmo. É um movimento eterno, somos máquinas biológicas. E a nossa mente, ela funciona muito, muito parecidamente com um computador quântico. Então, a nossa mente, ela está o tempo todo sendo reprogramada. A gente precisa estar atento. Isso demanda, sim, energia, honestidade e humildade para observar também que a gente pensa merda também. Desculpa aí a força da expressão, mas a gente pensa. Às vezes não é um pensamento que a gente produziu, mas um pensamento que a gente capta e alimenta como se fosse nosso. Sabe, tipo um gatinho que vem da rua assim, entra na sua casa, você começa a alimentar ele e diz que é seu? É meu gato aí, mas vem da rua, você não sabe nem de se tem dom, se não tem. E ele fica ali, na sua casa. Então pense que esse gatinho é um pensamento que a sua pineal, a sua glândula pineal captou, e esse gatinho agora está passeando pelo seu pensamento e você está alimentando ele como se ele fosse seu. Mas às vezes nem é. Então, nessa semana, você vai ter a possibilidade de encarar, né? Tudo isso que você alimenta, dizendo que é seu. Você vai poder abrir esse livro aí da sua consciência, do seu inconsciente, e observar. Lógico que não vai ser tudo, né? Porque, pelo amor de Deus, somos tão complexos e multifacetados que não tem como dar conta de tudo em uma semana. Mas certamente algum assunto muito importante e que esteja sendo constelado nesse momento da sua vida, esse assunto vai vir à tona. Se você fizer uma pergunta e se fizer esses movimentos de reflexão antes de dormir, por exemplo, possivelmente vai vir em forma de sonho, possivelmente no dia seguinte você vai ter conversas, sinais. Se você for uma pessoa que fica atenta às sincronicidades, você vai receber as respostas ao longo dessa semana. E é isso. É uma energia que vai proporcionar esse mergulho na verdade das coisas. Sendo que a verdade não é absoluta. Ela é relativa e ela é mutável. É a verdade do momento, é a consciência do momento. Você vai ter consciência daquilo que se apresenta no momento. Como assim, Silmara? Por exemplo, houve um tempo na minha vida que eu, sei lá, meu sonho era ser professora concursada, né? Logo quando eu me formei em letras. Aí, tempos depois, eu me tornei professora concursada. Aquilo era o meu sonho do momento. E eu realizei no momento, né? Lá atrás, sei lá, mais de 15 anos atrás. Realizei. Vivi. Deixou de ser. Outros sonhos povoaram, né? Outras crenças começaram a ser alimentadas, né? No meu sistema de crenças. E aquela realidade deixou de ser uma realidade ideal que eu queria. E eu escolhi viver outras possibilidades. Um exemplo, né, pessoal, como eu sempre trago. Mas você pensa aí na sua vida, tudo que você já teve que se reinventar. Por exemplo, também, houve tempo na minha vida que eu dizia que eu jamais seria mãe. Eu detestava a ideia de ser mãe. E eu me tornei mãe. E agora, que eu já sou mãe já há 10 anos, né? Eu não consigo imaginar minha vida sem a maternidade. Sem essa função, sem ser mãe. Eu não sei quem eu seria hoje se eu não tivesse passado pelo portal iniciático que é a maternidade, que é gestar, que é parir, que é amamentar e criar um ser humano. São atualizações no sistema. Eu estou trazendo minha experiência pessoal, não tem nada a ver com ninguém, né? Não estou cagando regra, pelo amor de Deus, gente. Cada um vai pensar aí na sua própria vida, né? Nas inúmeras atualizações de sistema que a gente, né, precisa passar para amadurecer mesmo, sabe? A vida é isso, é uma constante evolução. Eu acredito nisso, né? Mas não uma evolução no sentido, eu era uma pessoa ruim, agora eu me tornei uma pessoa boa. Eu acho que a evolução tem mais a ver com uma expansão de experiências, né? Expansão de consciência é experiências diversas, né? Que você pode vivenciar. Então é mais nesse sentido de evolução, sabe? E quanto mais você expande a sua consciência, né? Em termos de vivências, você se torna uma pessoa mais propensa ao amor. O que seria propensa ao amor? Não sei explicar. Mas eu acho que propensa ao amor é aquilo que você simplesmente deseja que todas as pessoas vivam esse estado de contemplação da vida, né? É quando você sente que todo mundo merece, tem direito
de sentir internamente que faz parte da criação. Então eu acho que isso é quem sente o amor, quem vive nesse estado. Hoje minha capacidade de expressão está um pouco limitada. Não sei, minha mente está bem assim. Mas é isso, eu acho que cada vez que a nossa mente se expande, a gente consegue desejar que as pessoas sintam o amor e vibrem mais no amor. E isso não quer dizer que a gente vai negar as coisas horrendas que estão acontecendo e que estão vindo à tona. Isso já foi anunciado, né? As pessoas que são da área espiritualista já sabem que a gente está em fim de uma era, início de outra, momento de transição planetária. Isso já era esperado. E agora está tudo vindo à tona, não é? Infelizmente, não é sobre banalizar, não. É sobre dizer, é isso aí. Tem que ser feita. Né? A podridão tem que vir à tona para ser extirpada. E aí eu, dentro do meu interessante ponto de vista, acredito que a Terra não tolera mais certas atrocidades, certas realidades hediondas que fazem parte da história humana há milhares de anos, muito antes da era digital, gente. Então, coisas absurdas e hediondas que a gente está tendo notícia agora existem em civilizações antigas, tá? Assim, quem estuda Hélio Couto, quem estuda, né? Essa galera aí sabe do que eu tô falando. Então, não preciso ficar aqui também explicando demais. Quem quiser, vai buscar conhecimento. Busca Hélio Couto, tem o Caminho das Palestras, vai ouvir todos os vídeos. Eu ouvi 2 vezes o Caminho da Palestra todinho. Então, não tem muito o que a gente ficar entrando numa desesperança. O caminho é o caminho da autotransformação. Não tem muito o que ficar só chorando e lamentando pelas coisas horríveis que acontecem, até porque acontece muita coisa boa e não é noticiada, né? Por que será? É para baixar mesmo a vibração, né? Vamos pensar um pouquinho. Então, assim, quando a gente diz assim, eleve sua vibração, é para você, dentro do seu contexto individual, você fazer diferença. Se você tiver consciência de que você é um ser biológico que produz eletromagnetismo, que produz um campo, né, com seu coração, e aquilo que você vibra modifica a energia do ambiente, modifica a energia de tudo ao seu redor. Se você fica imerso em só coisa desastrosa, o que é que você está vibrando? O que é que você está criando ao seu redor? Então, são esses questionamentos que vêm, né? E aí, nessa semana de eclipse, provavelmente você vai se deparar e se confrontar com o que você vibra no seu coração. Você vai ficar de cara com o espelho e vai dizer, e aí, querida, o que é que a gente faz para mudar essa realidade? O que é que a gente faz? E quando eu falo de mudar a realidade, não é você mudar o mundo, não. E fazer revolução lá fora, não. É você fazer revolução dentro de você. Entendeu? Porque se dependesse de mim, não ia ter guerra no mundo, não ia ter nada de errado. Mas e eu aqui dentro? Eu tô sendo agente de paz comigo mesma? Ou eu sou uma pessoa que vive em guerra comigo mesma? Tô falando de mim, mas tô falando de você também. Nós, né? Pessoas humanas. Então, é muito sobre isso, assim, a gente trazer a responsabilidade dessa mudança que a gente quer ver, essa revolução, e trazer pra dentro, tá? E essa reflexão também não é pra ser um peso. É pra ser simplesmente um movimento de reconhecer onde é que tá sendo o conflito interno, quais partes minhas que eu tô rejeitando, que eu preciso integrar, que eu preciso aceitar e dizer, é isso aí, vamos lidar com isso, vamos conviver com isso. Né? Ou vamos tentar mudar isso de alguma forma, vamos ajustar, né? Lapidar. E é isso, gente, lidar com a condição humana que é imperfeita em sua natureza originária, tá? Então é ir lapidando, porque a gente tem também a possibilidade de regeneração, tá? De transformação. Então, fazendo resumo, gente, eu fiz uma viagem aqui, né? Lua em aquário. Você tá sentindo aí, né? Essa coisa aquariana no ar. É uma semana pra gente se renovar, trocar de pele, se curar daquilo que não funciona mais nesse momento, tá bom? É uma semana em que o seu poder pessoal, né? Sua soberania pessoal vai estar
sendo chamada, né? Onde é que você está se deixando ser subjugada, onde é que você está tentando controlar o outro, manipular o outro, buscar esse equilíbrio, né? Você vai ter a sua força interior, o seu ânimo para segurar esse chicote e dizer, não, aqui quem manda sou eu sou a minha autarquia, né? E você assumir a sua soberania dos seus caminhos, né? Inclusive, cuidado com aquilo que você escolhe nos seus caminhos, né? Suas escolhas. Observe bem se você está indo pela influência de outras pessoas, né? Pelo julgo de outras pessoas, ou se você está indo pelo seu coração, de fato. Se você tá escolhendo com a sua razão, com o seu coração, e não por influência de terceiros, de grupos, de colegas, de pessoas, enfim, pessoas próximas, pessoas, enfim. Observe se suas escolhas são suas mesmo. Se você está exercendo essa autonomia e soberania diante daquilo que você escolhe. E é uma semana de revelação, né, em que os conteúdos do inconsciente vão se revelar para você, do seu inconsciente, né? Aquilo que precisa ser renovado será revelado também. Você vai ter a possibilidade de fazer uma reflexão honesta sobre tudo que você vai perceber. E decidir se vai continuar nesse caminho ou se vai mudar de rumo, tá? A gente sempre tem possibilidades enquanto a vida é esperança, tá bom? Essa leitura foi bem aquariana. Enfim, gente, grata pela sintonia, né? 42. Desejo que seja uma semana incrível, que o carnaval termine com leveza, com equilíbrio, em paz e harmonia para todas e todos. E precisando de uma consulta na sua energia, certo? Com a sua frequência, dentro da sua situação, eu tenho diversas tiragens com diversos valores. Me procura para mais informações. Eu tenho um prazer de atender as pessoas que se interessam pelo meu trabalho. Tá bom? Um beijo grande. Fique com Deus. E até a lua cheia, que eu vou fazer, porque também vai ter eclipse. Tá bom? Beijo, até logo.